a administração pública, nas suas ações, na formulação das suas políticas, refletia muito isso. Mantinha uma postura muito aristocrática e muito elitizada diante da cena cultural da cidade, porque entendia como cultura só aquela cultura que estava sendo feita por essas pessoas. E era preciso expandir, porque a nossa função é essa. É reconhecer a cidade tal qual ela é, não é nenhum favor. Né? É só, assim, encarar, levar a nossa função às últimas consequências. E enfrentar um dado de realidade da cidade. A cidade é complexa e tem muita coisa, não dá para achar que são 3 ou 4. E aí, quando a gente foi pegar o programa de fomento e os editais de fomento para analisar quem eram aqueles atores, como a Dani falou, a gente trabalhava com muito dinheiro, e era muito dinheiro concentrado em poucas pessoas. A maioria delas que trabalhavam eram residentes nesses 2 bairros micro da cidade. A maioria institucionalizada, profissionalizada, tinha um CNPJ, pertencia a uma produtora, a uma organização. Muitos deles já eram profissionalizados a ponto de terem feito graduação em cursos de produção cultural que apareceram no Rio de Janeiro nos últimos 20 anos. A gente tem alguns. O primeiro curso de produção cultural é em Niterói, na UF, onde eu estudei. A Cândido Mendes depois abriu um curso de produção cultural. E aí foi. E vale dizer que em São Paulo até hoje não tem graduação, né, de produção cultural. Não. Só Rio de Janeiro e Bahia tem. A nossa geração já... Bahia é dentro do curso de comunicação. Lá existe um departamento de produção cultural. Você se inscreve no vestibular em produção cultural. Já existem concursos para produtores culturais em universidades. Então, assim, a gente faz parte da primeira geração de formandos. Eu não sou formada, mas muitos amigos nossos gestores são formandos lá. Então, assim, tem muito produtor no Rio formado. E esses produtores, como conhecem muito bem os instrumentos, acessam mais facilmente o fomento. Mas tem uma penca de realizadores, fazedores culturais que não é formado, e não é só por isso. Mil outros motivos também não acessa. E aí, quando a gente começou a trabalhar com o programa Cultura Viva, era uma demanda antiga da cidade, é muito importante, lembro muito bem, esse ano de 2013 foi muito marcante, e sempre me vem uns flashes na cabeça de algumas situações específicas. Vou contar 2 para vocês. Tentar entender um pouquinho o que aconteceu naquele ano. A gente entra em janeiro, fevereiro. Nesse período houve um incêndio na Boate Kiss, no sul, acho que foi em janeiro, dezembro, janeiro de 2013. Secretário assumindo a Secretaria Municipal de Cultura com muitos equipamentos, uma rede de 50 e tantos equipamentos culturais em situação assim, de pobreza extrema, péssima em termos de infraestrutura. E ele tomou uma decisão também muito polêmica. Ele é um sujeito que gosta da treta, e aí ele falou: eu vou fechar tudo, porque tem que adequar para bombeiro, saída de emergência, não posso correr o risco de um negócio desse incendiar, eu sou poder público, eu tenho responsabilidade por isso. Ótimo, válido. A gente sentou com ele e falou: cara, você está certo e você tem peito para isso. Só que a cena cultural do Rio de Janeiro se apresentava naqueles equipamentos, então você acaba com o circuito e com o mercado de uma hora para outra, quando você fecha a porta. Então vocês imaginem o caos. Isso, pois é, exatamente. Foi a primeira vez que a gente viu uma manifestação na porta da prefeitura, e foi em fevereiro. É instituído um grupo que se chama Reage Artista, que ainda é ativo hoje em dia na cidade. Eles com o megafone ali embaixo. Em fevereiro começou essa história. A gente trabalhava no 2º andar, um prédio enorme. A gente estava ali embaixo e eles o dia inteiro com o megafone. Então, na verdade, 2013 começou, a jornada de 2013 começou antes pra gente. Até junho a gente ficou trabalhando, ouvindo o megafone. E aí, quando a história começou, em junho, aqueles que eram 5, que tinham uma pauta direcionada para a cultura, viraram milhares. A gente trabalhava na Avenida Presidente Vargas, que é onde teve a maior manifestação daquele ano em todo o Brasil, que foi a segunda. Numa terça-feira teve uma primeira, na quinta teve aquela segunda louca. A gente estava trabalhando lá no dia, eu desci, fui para manifestar. Tem que entender que história é essa. A gente ficava nessa situação muito doida de trabalhar lá dentro, mas ao mesmo tempo estar fora e se sentir tensionado a ser com uma juventude, esse estado mais aberto. A galera que trabalhava com a gente era tudo muito jovem, então a gente via neles essa... E o Papa passando na cidade. Nossa, é isso. O Papa passou na nossa porta.
Barros no Papo Móvel. E aí, logo depois, em agosto, se não me engano, a esse momento, os artistas já estavam numa postura assim, realmente muito agressiva e violenta. A gente lida com gestão pública, lida com violência e agressividade o tempo inteiro, mas estava quase insuportável, estava num volume extraordinário nesse momento. Os artistas fizeram uma ponte direta com o prefeito, que a gente achou ótimo. Mas resolveu lá com o prefeito, conversem, pactuem. E aí o prefeito falou assim, preciso conversar com vocês num espaço amplo de debate. Pediu um parceiro nosso, o Júnior Penin, que trabalha com circo lá no Rio de Janeiro. O espaço do circo dele, ele mantém uma lona de circo com uma função social de atividades formativas do lado da prefeitura da Cidade Nova. E aí a gente fez um espaço de discussão, secretário de cultura, prefeito e toda a comunidade artística. Isso tem filmado, está disponível na rede. De vez em quando eu revejo, são 4 horas de fala. E aí o prefeito, com aquela postura bem Eduardo Paes, performático, gosta de gente, de ficar no centro da atenção, sentou assim em cima de uma mesa, cruzou as pernas assim, ficou balançando as pernas e pediu para cada um ir se posicionando, falar, eram 200, sei lá. E assim foi, até 11, meia-noite. Prefeito. Paz, secretário tenso do lado e o prefeito. Agora você, quem mais quer falar? Vamos lá. E conhecia um por um, olhava no olho de cada um. E naquela hora que me caiu a ficha, falei, cara, existe uma coisa, essas pessoas são muito diferentes, todas. Isso antes, né? Isso foi em agosto. Não, no meio das manifestações, o prefeito... Foi uma resposta, ele é muito esperto, né? Estou só tentando explicar para vocês em que contexto foi possível fazer o que a gente fez. Isso fez toda a diferença. Ele saiu de lá para resolver a greve da educação, estava 11h30 da noite, estava o pessoal na porta da Secretaria de Educação, foi no meio das manifestações. E aí o que a gente conseguiu observar é que a classe artística e cultural de Niterói, como deve ser no Rio de Janeiro, do Rio, como deve ser em São Paulo, talvez em Santos, é muito fragmentada. Eles são muito diferentes, eles saem no pau o tempo inteiro, é difícil juntar essa galera. Se cumprimentam, mas se puder puxar o tapete do outro por trás. Naquela hora eles estavam no maior amor, estava todo mundo na amizade, junto, com a mesma pauta. O que está juntando esse pessoal? Eu entendi que tinha uma palavra que ajudava muito esse processo de pacto, né, conciliatório, que era a palavra território. Todos eles pegavam o microfone e falavam, porque a política municipal de cultura não se preocupa com os territórios, a gente tem que desenvolver uma política territorial. Nessa hora todo mundo concordava. E era uma hora também que eles realmente conseguiam sensibilizar a nossa escuta. Então a palavra território foi uma palavra de pacto, eu achei. Assim, uma palavra de diálogo, uma palavra de pacto, que fez com que a gente, todos os atores que estavam envolvidos naquela briga, conseguissem se aliar em alguma medida. Depois dessa reunião do Circo Crescer e Viver, teve uma conferência municipal de cultura, nesse mesmo mês, que a gente fez num centro cultural no Meyer, que é o Imperado. Centro cultural, uma casa de shows antiga, que foi reformada, é público, municipal, mas tem uma gestão privada hoje em dia. E aí ali foi uma outra situação bastante radical, porque eu não sei se todo mundo já participou de uma conferência de cultura. O governo propõe um rito, né, uma agendinha, vai acontecer isso, não sei o que horas, não sei o que, a organização é assim. Primeira coisa que se faz na Conferência Municipal de Cultura é votar o rito que o governo propôs. E a votação do rito terminou às 5 horas da tarde. Foi só isso. A gente estava muito tenso porque tinha polícia na porta, tinha gente entrando com máscara de gás, podia acontecer qualquer coisa naquele dia, no meio daquele clima de ebulição. E a sociedade civil estava ali disposta a dizer, vocês não mandam nesse ritual. Vocês não mandam na política pública de cultura do Rio de Janeiro porque vocês não sabem fazer um bom diagnóstico do que está acontecendo. Foi isso que aconteceu. E eles foram muito enfáticos em dizer, o poder tem que estar conosco em alguma medida, vocês têm que nos ouvir em alguma medida. Então teve um membro do Conselho Municipal de Cultura que pediu exoneração lá no Conselho na hora, aquilo virou matéria de jogo. Foi confuso, complicado. Daniela estava ali na frente o tempo inteiro tentando fazer a mediação. Como vocês sentiram isso, essa fala, de que vocês não tinham
esse... É agressivo demais, eu entendi, você entende aquilo tudo, só que tem um afeto belicoso que não Mas por um outro lado, mas você entende tudo, entendeu? Você fala, tá certo, isso aí Mas é mesmo, que se eu fosse você, eu ia fazer a mesma vocês coisa. conversam com o secretário, sabe qual é o jogo, mesmo que o secretário quis tirar o balcão, a gente sabe que ele nunca sai. Infelizmente, ele está lá, por mais que tenha essa o balcão mudou de lugar. Mudou de lugar, mas ele existe. Mas mesmo que tenha um afeto nessa fala... Afeto bélico, afeto de guerra. Mas é porque talvez é uma reivindicação de algo de muito tempo, né? Isso acontece muito em Santos. Aí eu quero só fazer um adendo rapidinho, a Adriana falou sobre essa questão desse mapeamento que vocês fazem e tudo, mas eu acho assim, aqui, eu tive segunda-feira agora falando com o secretário, de muita coisa que vocês estão falando, a gente vivenciou isso muito recente, o secretário mudou há pouco tempo agora, é o novo secretário de Cultura. E tem essa interação, o que me deixa indignado quando eu saio da Secretaria de Cultura é que parece que eu estava no balcão, eu não fui lá como alguém pedindo no balcão. Eu vejo, justamente, então assim, a minha questão para vocês também é, como que essa política, seja na área de cinema, que no caso é o que mais toca para a gente, na proximidade do nosso trabalho, com o Festival de Cinema, mas como que essa política, com essa fala de reivindicação e essa política que vocês visualizam, que vocês trabalham, de fato acontece, troca com as pessoas, que você falou que de repente tem pessoas que não são atingidas por essa política, de repente vem lá com uma latência, não tem uma vontade de poder muito grande naquela pessoa, uma vontade de potência, e que de repente com essa política vem à tona. Eu vou contar para vocês aí o que a gente formulou a partir disso. Nessa conferência de cultura, a pauta do território veio muito forte também, e ali a gente teve certeza de que esse processo, que era do edital de pontos de cultura, que estava para sair atrasado 5 anos, ele tinha que dialogar com essa pauta de alguma maneira, dos territórios e das pessoas que não tinham acesso aos mecanismos de fomento. Quando as pessoas falavam assim, território, a palavra território é pouca coisa. Não tinha uma adjetivação